Olá, meus amigos e minhas amigas internautas. Que alegria retornar no nosso projeto Gnote Celton. E hoje nós trazemos o primeiro vídeo da série Ler e Crescer. Então eu quero que, de início, todos vocês aí recebam o meu amplexo fraternal, sentindo as minhas boas vibrações e o desejo de bem para todos vocês. Eu gostaria de dizer, de afirmar que eu amo ler. Eu cresci no meio de livros, de gibis, encantava ver os adultos lerem, mas algumas histórias marcaram a minha trajetória como leitor. Quando, lá na antiga quinta série, no Oswaldo Fortini, em Barbacena, lá no bairro Grocotó, a dona Simira Borges, professora de português e de literatura, pegou o livro então e começou a ler. E todos nós ficamos fascinados com a leitura dela. Todos nós ficamos empolgados pela história que ela lia. E ela, no meio do caminho, parou de ler. E falou, se a gente quisesse saber o final da história, que a gente lesse o livro. É lógico que nós fomos ler encantados pela história que havia nos convidado à leitura. É interessante que ler é isso, é criar um prazer, entrar num mundo de ideias talvez ainda não conhecidas, de mundos imaginários. Ler é a possibilidade de exercitar a nossa mente de uma forma diferenciada. Outro fato que me marcou foi quando eu estudava na escola agrícola, né, ou escola agrotécnica, ou hoje IF, Sudeste, IFET, lá em Barbacena. E à época, a professora de Sociologia, a professora de História, Maria das Graças Pimentel, ela afirmou que todos os dias ela lia. Eu que era um leitor que amava ler, achei aquilo impossível. E a gente, como é que você faz, professora? Ela falou assim, eu desenvolvi um compromisso com a leitura. Todos os dias, antes de dormir, mesmo que eu não consiga ler um livro ou um capítulo, eu leio uma página. Ela então se disciplinou. E olha que interessante, eu aprendi ao longo dos anos que um monge se faz por hábitos. A gente precisa desenvolver hábitos. Mas aí você vai me perguntar, Nelson, como é que a gente desenvolve hábitos? Segundo alguns pesquisadores, para se desenvolver um hábito, nós devemos fazer aquela coisa, aquele hábito que a gente quer repetidamente durante pelo menos 66 dias para se tornar um hábito. E outros pesquisadores afirmam, para a gente ter excelência em alguma coisa, para a gente ser bom em algo, nós precisamos praticar pelo menos 10 anos. Isto é, de cada dia nós vamos ter que tirar de 5 a 6 horas fazendo aquilo que a gente quer fazer para daqui 10 anos a gente ser bom naquilo que a gente elegeu como importante, naquilo que a gente quer desenvolver a excelência. Entendemos também que o cérebro é igual aos músculos, precisam de exercícios. E nada melhor para exercitar o cérebro que a leitura. Porque a leitura, além de exercitar, criar novas cadeias neuronais, ela também nos dá a possibilidade de alimentar a nossa alma. Se com a comida alimentamos o nosso corpo, com uma boa leitura nós damos alimento às nossas almas. Mas nem sempre a gente sabe por onde começar, por onde ler. Eu tenho para mim que o livro nos escolhe. Essa foi uma conversa entre mim e o Ricardo Melo quando estávamos numa feira do livro. E aí a gente falava sobre escolher o livro. E a gente dizia que alguns livros nos atraíam, como se ele nos pedisse, me leia. É fantástico você ter essa relação com os livros. E aí eu não podia deixar de fora citar o meu escritor predileto, ou um dos escritores prediletos meu, que é Rubem Alves. Ele diz que ler é fazer amor com as palavras. Olha que imagem linda! Quando a gente fala de fazer amor, nessa relação sexual, afetiva, nós estamos num momento de entrega e de recebimento. É lindo isso! Então, a minha proposta é que você, que leia, continue a fazer amor com as palavras. Então, meus amigos, para poder instigar em vocês o gosto pela leitura, eu queria apresentar uma obra maravilhosa. Essa obra chamada Francisco de Assis, do Hermann Hesse. Hermann Hesse foi um alemão que viveu no século XVIII e iniciou sua vida como livreiro, mas aos 21 anos de idade ele inicia sua carreira literária. É interessante que ele começa com poesias e vai desenvolvendo a sua escrita e traz livros a lume como Gertrude.
Siddhartha, eu amo esse livro, uma hora podemos falar dele. O Lobo da Estepe e entre outros livros. Ele foi Prêmio Nobel da Literatura em 1946. Faleceu aos 85 anos de idade em 1962. Então, nessa obra, ele que era um fã incondicional de Francisco de Assis, me fez perceber que eu conheço muito pouco da história de Francisco. Mas quando eu lia, eu me peguei tão envolvido pela história que eu comecei a ler para minha esposa enquanto ela cozinhava determinados trechos. E foi impossível impedir que as lágrimas não viessem aos meus olhos. Chegava a arrepiar ao conhecer um pouco da trajetória, das lutas, da vida de Francisco de Assis, que é muito rica. Se vocês não sabem, é uma das personagens da Idade Média mais biografadas. A transformação dele, esse encanto dele com a vida é apaixonante. E então eu resolvi ver um filme que há muito tempo eu queria assistir. Era um filme que contava sobre a vida de Francisco de Assis. Eu tinha visto trecho com uma música, parecia lindíssimo. Eu fiquei decepcionado. Porque eu encontrei um Francisco de Assis desequilibrado, mesmo depois da sua transformação, do encontro com a sua missão. Eu via um Francisco muito débil em relação àquilo que a gente conhece na literatura. E eu pensava, um filme é feito baseado em fatos? De onde tiraram essas histórias? Então eu perguntei, quem será que foi o primeiro biógrafo de Francisco de Assis? E resolvi pesquisar e encontrei um tesouro que talvez poucas pessoas conheçam, porque não é um livro muito famoso e tal. Esse livro é trazido à lume pelo Jacques Dallarum, que é um dos maiores biógrafos de Francisco de Assis. Ele traz a releitura ou a tradução de um pergaminho que é de Celano, Tomás de Celano, que foi escrito na década de 30, quer dizer, na década seguinte, após a morte de Francisco de Assis. Esse pergaminho estava em leilão na internet. E depois de verificado a veracidade das informações, ele veio a casar com várias teorias em relação a brechas de que havia na história de Francisco de Assis. Nós vamos crescendo assim, uma coisa puxa a outra, porque o conhecimento é assim, e ele não ocupa espaço. Então, conhecer um pouquinho da história de Francisco de Assis, que a maioria de nós sabe, é um amante dos animais, é um santo que veio à terra, que amou a tudo e a todos, que chamava o sol, a lua, o vento e os animais e a tudo o que existe de irmãos. Irmão Sol e Irmã Lua. É muito interessante quando nós lemos na biografia dele o trato que ele tinha com os animais. Certa vez ele esteve no castelo savurniano para poder ali fazer a sua pregação. Só que haviam tantas andorinhas fazendo tanto barulho, ele virou para elas e ordenou que elas fizessem silêncio enquanto ele estivesse pregando, porque a palavra do Senhor merecia silêncio de todos. E as andorinhas fizeram silêncio. Numa das suas viagens com um dos seus companheiros, ele estava entre a região de Canaio e Bevagna. E ali ele então fica encantado pela quantidade de árvores, de pássaros. Era uma jornada árdua, cansativa. Ele então pede ao companheiro de jornada que ele esperasse, porque ele iria pregar para os pássaros. E então ele estava ali pregando para os pássaros que pousavam nos seus ombros, que deixavam ele acariciar as suas cabecinhas e ficaram ouvindo Francisco falar. Esse homem era um homem amor. Mas, numa das suas histórias biográficas, nós encontramos que certa vez o Frei Leão que cuidava dele no momento de doença teve uma visão. A visão de Frei Leão era bem interessante, porque havia um rio caudaloso, e nesse rio entravam ali os frades da ordem franciscana, da ordem deles. E por incrível que pareça, alguns chegavam um terço do rio, outros até a metade, mas vinha uma torrente de água e arrastavam aqueles monges que morriam afogados. Outros conseguiam até chegar um pouco mais, mas como todos traziam fardos nas suas costas, eles eram arrastados.
Frei Leão tinha compaixão daqueles irmãos, até que percebeu que um grupo de frades da mesma ordem chegaram sem carregar fardo nenhum e conseguiram enfrentar as águas e atravessar. Frei Leão conta sua visão para Francisco de Assis. E aí Francisco interpreta o sonho e diz: o que viste é verdadeiro, o grande rio é o mundo. Os frades que nele se afogaram são aqueles que não foram fiéis ao voto da pobreza. Já aqueles que atravessaram sem esforço são os irmãos que não buscam e nem possuem bem algum neste mundo. Por isso conseguem passar tão facilmente para a eternidade. É tão interessante quando nós pensamos em Francisco fazendo essa leitura, porque, na verdade, ele não está pedindo para que todos nós sejamos miseráveis, pobres e tal. Eu entendo que ele nos mostrou um exemplo que é possível viver na terra sem apego. E é isso que tem ensinado o budismo e todas as religiões, que nós podemos ter tudo, possuir as coisas sem que elas nos possuam. É muito diferente ser dono de um carro do que o carro ser meu dono. De ter dinheiro ao invés do dinheiro me ter. Então, quando nós pensamos na história de Francisco, nós então imaginamos o quanto ele enriqueceu aqueles que viveram com ele. E aí, há uma passagem nesse livro que é maravilhosa, que diz o seguinte: o que há de inexplicável e eterno em figuras, nessas figuras, é o fato que a sua mera lembrança provoca maravilhas, desperta forças e incentiva heróis a cometer façanhas, pintores a criar quadros e cantores a compor canções, porque todos enxergam nele uma alegoria desencadeadora de nostalgias e uma saudade de Deus e uma saudação de Deus à terra. É maravilhoso a gente pensar nesse Deus que deixa criaturas como Francisco de Assis vir à terra nos dá um bom exemplo. Francisco de Assis só deixou uma coisa escrita: o Cântico do Irmão Sol. Dizem que ele compunha muito. Quando ele estava, então, doente em São Damião, ele, aos cuidados da Santa Clara, um sofrimento gigantesco. Quando a sombra da morte o avizinhava, ele estava ali, sempre elegendo a vida como uma maravilha. Ele dizia o seguinte: um pequeno raio de sol é poderoso bastante para clarear as trevas. Ele cantava, ele fazia poesia dia e noite. Ele cantava a beleza da terra e a sua gratidão ao Senhor. Ele lembrava dos animais que lhe trouxeram tantas alegrias, aos pássaros, como ele amava os pássaros. Tudo era alegria e deleite para o pobre de Assis. Nós sabemos que existe uma oração que é destinada a Francisco de Assis, também conhecida como a oração da paz. Porém, segundo alguns pesquisadores, ela não é de Francisco de Assis, porque em 1916 foi impressa em Roma numa folha essa mensagem, a oração pela paz, e no verso estava a imagem de Francisco de Assis. E por essa associação muitas pessoas pensavam que essa oração fosse de Francisco de Assis. Mas ela representa muito o legado do nosso pobre de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado,
e é morrendo que se vive para a vida eterna. Pode não ser de Francisco, mas tem a sua marca, a marca do seu amor e regozijo pela vida. E então, ele que nos ensinou como ser grato a tudo. Nesse momento eu queria muito agradecer. Eu queria chamar esse momento de momento da gratidão. E hoje, a minha gratidão vai a todos os meus professores, todos. Mas eu queria destacar alguns, porque foram aqueles que me introduziram no mundo da leitura. Dona Leia Gorgulho, que foi a minha professora de primeira série. Dona Ângela, professora da segunda série. Dona Terezinha Tostes, professora na terceira série. Dona Nívia na quarta série. E tenho que destacar a minha primeira professora de todos, de pré-primário, a tia Thelma Lorski. Eu chamo até hoje de tia pelo carinho, como se fosse realmente alguém do meu sangue. Lembro também e destaco como minha primeira professora de português, a dona Cimeira, que realmente instigou em mim muito o desejo por ler. Cimeira Borges, que não se encontra mais no nosso meio, né? Está na eternidade, no mundo real. Que ela possa receber as minhas melhores vibrações. E eu faço uma saudação a ela como uma extensão de gratidão a todos os meus professores, e foram muitos, de português e de literatura. Nesse momento de gratidão, eu só posso dizer a vocês que o meu coração se rejubila de paz e de alegria por ter tido, nesse momento, a oportunidade de agradecer por ter aprendido a amar, a ler. Bom, e aí nós vamos para o encerramento. Eu queria saber se você sabe o que significa Gnote Skelton. Se você quer saber o que significa Gnote Skelton, eu te peço para escrever nos comentários, Facebook, YouTube, Instagram, escreva lá, hashtag quero saber. Se ao final desse mês, nesses vídeos que eu vou postar, muitas pessoas escreverem hashtag, eu vou fazer um vídeo especial sobre o Gnote Skelton. Então, eu peço a você, se gostou desse vídeo, vai lá no meu canal no YouTube, se inscreva lá, dê um joinha, compartilhe, porque essa é uma forma de que a mensagem possa chegar a outras pessoas. Vai no Instagram, aí dá o seu like, comente, por favor, e fica o nosso recado. Semana que vem tem mais. Obrigado. Namastê.